revisão. Começando pelo título, então, como eu acabei de dizer, Estado significa o país, né? Diz respeito ao país. No âmbito da sociedade internacional, os atores internacionais soberanos são chamados de Estados, de atores internacionais soberanos, porque tem outros atores sociais que não são soberanos, não são países, né? Como a própria ONU. Tá? E a federação, que é a forma de Estado, a forma como esse Estado ele é dividido, como é dividido o poder desse Estado. No nosso caso, nós somos uma federação, nós temos o nosso Estado dividido em Estados-membros, né, nosso país, nosso território dividido em Estados-membros, e cada Estado tem seu poder autônomo, né, assim como os municípios. Mas vamos aos conceitos um por um. Quando a gente fala em conceito de Estado, existem 3 elementos que se sobressaem e um que vem, 3 elementos que saem de todos os conceitos. E um a mais que se sobressai no conceito de Dallaire. Tá? Quais são esses 3 elementos principais? Povo, território e soberania. Aqui na soberania pode incluir governo, pode incluir poder, é tudo aqui, no 3º elemento. Tá? E o 4º elemento proposto por Dallaire é a finalidade. A finalidade diz respeito para que fim existe um Estado democrático de direito. Então, o Dallaire buscou algum sentido de existir um Estado. Por que o Estado existe? Só por existir? Só para ter alguém mandando na gente? Dallaire deu sentido a isso. Então, o que nós extraímos dos conceitos de Estado? Os 3 elementos, tá? Mais o 1/4 proposto por Dallaire. Tá. O primeiro elemento é o elemento subjetivo, elemento humano, tá? Elemento subjetivo. Senhores, eu espero que nesse momento vocês estejam com um papelzinho aí, anotando, para poder contrapor o que vocês anotaram na aula efetiva, tá? Então, anotem, porque talvez isso ajudem ali na hora de fazer a prova. Porque às vezes eu posso fazer a mesma pergunta mudando a frase. E às vezes é uma frase que eu falei em sala de aula. Tá? Então, povo. Povo é o elemento subjetivo. É o elemento humano do conceito de Estado. Mas para nós compreendermos o conceito de povo, nós precisamos fazer a diferenciação entre povo, população e nação. Então, eu já sei que o povo ou população, com relação enquanto elemento do Estado, é um elemento subjetivo, é um elemento humano, ou seja, os indivíduos que formam o Estado ou que têm um certo vínculo com o Estado. Tá? E qual seria a diferença entre povo, população e nação? Quando eu falo de povo, esse povo, essa pessoa que se considera povo, ele tem um vínculo jurídico direto com o Estado. Ou seja, o vínculo de nacionalidade, seja ela originária, seja ela derivada. Ou seja porque nasceu com aquela nacionalidade, ou seja, porque adquiriu a nacionalidade posteriormente por meio de naturalização. Artigo 12 da Constituição. Também tem o conceito de população. Enquanto o conceito de povo ele é mais restrito, dizendo somente respeito aos brasileiros natos e naturalizados, o conceito de população ele é um pouquinho mais abrangente, porque ele não leva em consideração vínculo jurídico, mas leva em consideração a todos aqueles que submetem-se àquela ordem jurídica, ou seja, todos aqueles que estão dentro daquele território. Seja, aí vai depender, não precisa necessariamente ser um brasileiro, pode ser um estrangeiro. Estando dentro do território brasileiro e sendo submetido à ordem, eu considero como população.
Por exemplo, um não brasileiro que é submetido à ordem jurídica brasileira? O refugiado, o asilado, o apátrida. São pessoas que não são brasileiras, mas, porém, que se moram aqui no Brasil, estão submetidas à nossa ordem jurídica. E, por fim, eu tenho o conceito de nação. O conceito de nação ele é um pouquinho mais sociológico. Tá? Ele diz muito mais respeito à sociologia do que ao direito. Porque ele diz respeito ao conjunto de pessoas que se unem por um valor moral ou sociocultural. Um valor cultural. Ou seja, existe alguma afinação, né, entre essas pessoas que façam com que eles se sintam próximos, parecidos, semelhantes um ao outro, porque possuem ou a mesma ideologia, ou possuem a mesma religião, ou possuem a mesma língua, certo? Ou o mesmo sentimento patriotista, assim. Então, eles possuem identidade, tá? Quando nós estamos falando da nação, nós estamos falando de um grupo de pessoas que possuem uma identidade, um vínculo moral, um vínculo sociocultural. Lembra um exemplo que eu dei? A nação corintiana. O que une essas pessoas que são tão diferentes? O sentimento de torcer para o Corinthians. Então, nós, por exemplo, temos aqui no nosso país pessoas que não são brasileiras, mas se sente como fosse, porque foi o país que acolheu elas. Tá? E aí sente recepcionado, né? Sente parecido com aquela pessoa, com aquele país. Tá? Não necessariamente quer abrir mão da nacionalidade. Mas vamos lá. Então, vimos com esses três conceitos que o que interessa mais para o direito é o conceito, a ideia de povo e a ideia de população, porque é justamente esses dois elementos que formam essas duas categorias de pessoas, povo e população, que formam um dos elementos do Estado. Porque, veja, se é uma pessoa que não mora no país, mas é um nacional, de certa forma, pertence àquele Estado porque tem um vínculo de nacionalidade. Se a pessoa não é um nacional, mas mora no país, logo tem relação com aquele Estado que está submetido à ordem jurídica dele. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Perguntas? Tudo bem. Perfeito. Deixa eu só aumentar aqui o volume. Tudo bem. Obrigada, Lu. Ouvi também, professora. Agora é bem importante para que vocês façam a prova tranquilo, tá? De uma forma calma. Para quem chegou depois, o que eu estou fazendo é uma revisão para a prova de vocês, né? Que vocês não façam na sequência, dá um tempo, gente, tá? Tiver aula agora, vão ler, vão estudar, vão gravar, lembrando que é uma tentativa só. Vocês podem se enrolar se forem afoito para fazer a prova. Tiveram agora, dá mais uma lida no material. Aí quem tiver pronto mesmo para fazer hoje, faça. Mas não na sequência da prova, né? Calmar os ânimos, respirar. Continuando. Então, o primeiro elemento de Estado já está definido. Agora vamos ao segundo elemento, que é tranquilo, que é o território. Porque o território nada mais é do que o elemento material, né? O elemento objetivo do conceito de Estado, porque diz respeito exatamente a um espaço rigorosamente delimitado. Hoje, com o globo, com a forma como está o desenvolvimento dos países, não existe mais porção de terra que não pertence a algum determinado país. Então, território é um espaço rigorosamente determinado que compreende não só o espaço terrestre, né? Não só o solo, mas também o subsolo, o espaço aéreo e o
mar territorial, o espaço marítimo. Certo? Então, são essas três formas. Lembra sempre, é território do Estado, o solo, o que tem abaixo do solo, o subsolo, o espaço aéreo, que está acima do solo, e uma extensão de mar territorial. Tá? Um outro elemento diz respeito ao elemento aí que nós chamamos de imaterial, que é o elemento de poder, a soberania. A soberania significa o exercício do poder, a possibilidade do Estado se impor perante a ordem interna e internacional. No caso de um Estado democrático de direito, o poder, a soberania, é exercida pelo povo, através do voto, que transfere o direito de exercer essa soberania para os seus representantes. Mas o poder, né, a soberania, nada mais é que a capacidade de um Estado em poder impor-se interna para as pessoas que moram dentro do seu território, externamente ou internacionalmente, perante todos os outros demais estados, fazer valer sua vontade. Por fim, eu tenho a finalidade. A finalidade, no conceito de Dallaire, diz respeito ao porquê. Ao porquê que o Estado existe. A que fim presta o Estado? Qual seria aí o seu objetivo? Sua finalidade? Então, ele fala assim, no conceito dele. Esse Estado é a ordem jurídica soberana, ok? Que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. A finalidade para Dallaire do Estado é o bem comum do seu povo, da sua população. O Estado existe para servir essas pessoas e não ao contrário. Num Estado democrático de direito, não são as pessoas que servem o Estado, é o Estado que serve as pessoas. Não posso falar a mesma coisa da ditadura ou de uma monarquia absolutista, onde o súdito serve o soberano. No nosso tipo de regime político, o Estado é quem nos serve. Aí, como eu já aprendi o conceito de soberania, eu preciso diferenciar do conceito de autonomia. Então, enquanto soberania é aquele poder supremo que o Estado possui, o país como um todo possui, de impor-se perante os outros países e de impor dentro do seu país através da legislação, a autonomia, ela já é diferente. A autonomia diz respeito à capacidade de autodeterminar-se, de auto-administrar-se, de autorregular-se. Porém, não tem caráter de impor-se, não tem característica de impor-se na esfera internacional. Somente ali na esfera local, onde a autonomia age, que é o caso dos Estados-membros. Os Estados-membros podem impor sua vontade por meio de lei estadual? Pode, só que não é soberana, porque a soberania é o poder no território nacional todo, só quem tem esse poder é a União. Os estados são autônomos, porque eles se autodeterminam, eles se auto-administram, eles se auto-regulam. Mas não tem a capacidade de impor-se, de impor sua vontade no âmbito internacional e nem no âmbito nacional. Essas duas características que diferenciam a autonomia de soberania. Tá? Essa evolução dos estados aqui, eu vou pular, porque eu não vou... a historinha, mas o conceito eu vou falar, tá? Só a historinha, lembra aquela historinha toda que eu contei? Aquilo lá deixa para a história do direito, outra hora vocês... Mas só para os conceitos, tá? O que é
é um Estado absolutista? Os conceitos nos interessam. O que não me interessa é a história, como foi que correu de um ponto para outro, tá? Um Estado absolutista, estava lá, ele é um regime político, né? Onde geralmente está instituído através da monarquia, onde o rei, o monarca, era absoluto, o soberano era absoluto. Ele era, ao mesmo tempo, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Ele dizia qual era a regra, ele mandava aplicar a regra e ele julgava, ele dizia o direito. Então, todo o poder era concentrado na mão de uma só pessoa, o que impossibilitava a participação do povo. E havia uma maior exploração das pessoas por parte do soberano. Tá? Geralmente, no Estado absolutista, eu não tenho uma Constituição. Por quê? Porque não tem democracia. O rei é soberano, o monarca é soberano. Então, não tem uma ordem jurídica acima do rei. Porque toda a legislação foi feita pelo próprio rei. Ele não colocou limites ao seu próprio poder. Certo? Então, é um Estado absolutista centralizado na mão de uma só pessoa. Não existia nenhum tipo de parlamento, nenhum tipo de jurisdição, nada. Tudo ficava a critério e à boa vontade do rei. Mais adiante, tendo visto o cerceamento da liberdade individual, com a evolução dos tempos, nós adentramos ao Estado liberal, pós-Revolução Francesa, onde, através de alguns movimentos aí sociais, houve a queda do Estado absolutista, tá? E o Estado passou a ser liberal, ou seja, não intervencionista, né? O Estado, ele estava limitado à lei. Enquanto no Estado absolutista o rei estava acima da lei, no Estado liberal, o Estado, o governo, está limitado à lei. E a prerrogativa é não intervir nas relações entre individuais. Essa é a prerrogativa máxima. O que nós chamamos aí, também conhecido como o Estado mínimo, onde não há nenhum tipo de atuação aí na esfera social, garantia de direitos, saúde, educação, trabalho, não, porque isso teria que ficar entre as pessoas. Mas mais adiante, com a exploração do capital, com exploração da mão de obra humana, com a vontade de ganhar, a ganância de ganhar cada vez mais lucro, e com o desenvolvimento tecnológico, né, industrial, depois tecnológico, houve aí a Revolução Industrial, o êxodo rural, e nós passamos a ter algumas dificuldades sociais que levaram à degradação humana. Então, as pessoas chegaram ao ponto de não ter mais moradia, de morrer de doenças contagiosas, de não ter alimento e de serem explorados por quem detinha o capital, né? Os meios de produção. Então, às vezes, a pessoa era obrigada a trabalhar 14, 15, 16 horas por um salário miserável. Foi aí que o Estado falou assim, não, eu não posso ficar tão abastado, porque as pessoas estão morrendo. Eu preciso intervir um pouco mais. Só que aí também chutou o pau da barraca, né? Resolveu intervir de vez. Aí nós chegamos à era do Estado social, ou pós-revolução, onde o Estado passa a adotar medidas para corrigir a injustiça social, com o objetivo de alcançar o bem-estar social. Então, é o estado de bem-estar social que busca a justiça social. Por fim, mais adiante, nós vimos passando por uma série de situações, principalmente pós-Segunda Guerra,
nós vimos que o Estado social também intervencionista, onde o Estado intervinha, tá? Nos meios de produção, intervinha aí nas relações entre individuais, colocando sempre o todo na frente do individual, em todas as circunstâncias. Então, mais adiante, pós-Revolução Francesa, pós-Segunda Guerra, com tudo aquilo que Hitler fez, exatamente isso, colocou o Estado, a todos, na frente do indivíduo. O indivíduo que era considerado descartável, assim não era. Ele era descartado. Tá? E diante das atrocidades da Segunda Guerra, houve aí uma reformulação, né, dos estados, e eles passaram a ser estados democráticos de direito. Ou seja, são estados que buscam o equilíbrio entre os direitos individuais, previstos lá, defendidos pelo Estado liberal, e os direitos sociais. Buscam o equilíbrio desses dois direitos, garantindo os direitos fundamentais individuais de primeira geração e os direitos fundamentais sociais de segunda geração. E primando pela participação do povo na política do seu país. Por isso que é democrático, o povo escolhe os seus governantes e o povo participa diretamente das questões políticas do país. Tá? Mais adiante, formação do Estado. Como é que esses estados se formaram? Aqui é bem tranquilinho, né? Então, tem o estado originário, secundário e derivado. Originário, hoje não é mais possível, porque já existe toda uma divisão do globo terrestre. Né? É quando um grupo de pessoas, uma população se estabelece, se fixa numa determinada terra, tá? Que não pertence a ninguém, estabelecendo ali um poder, estabelecendo ali um Estado. Por isso que é originário. Né? Grupo de pessoas se estabelece em uma determinada porção de terra que não pertence a ninguém, criando ali, formando o Estado. A formação do Estado, né, a origem do Estado secundário, quando de forma secundária o Estado nasce. Tá? Geralmente, a forma secundária se dá ou por meio da união de outros países para formar um novo país, ou por meio da divisão de um país para formar dois outros países. É o que a gente chama de fusão e cisão. Fusão: dois ou mais países se unem para formar um só país, caso da União Soviética. Cisão: quando eu tenho um só país e ele vai se dividir para formar dois ou mais países, que é o caso ali do Império Austro-Húngaro, né, que se dividiu, formou a Áustria, a Hungria e a Sérvia. A própria Alemanha, que foi dividida em Alemanha Oriental e Ocidental, e entre outros. Certo? Então, são as duas formas de fazer do Estado nascer, de origem do Estado. União, fusão, ou cisão, separação, divisão de um Estado para formar outros novos Estados. E os derivados. A origem dos Estados derivados são aqueles Estados que nasceram em virtude de um processo de colonização. Ou seja, foram aí colonizados por um outro país, esse país veio, né, organizou, administrou, tá? E posteriormente eles declararam sua independência. Mas os derivados são estados que se formam com a influência de outro estado. Aí esse outro estado acaba passando parte da cultura, passando parte do idioma, certo? Até mesmo às vezes da religião, mas através de um processo ao longo do tempo, esses países, esses estados se tornam independentes e
se separam aí da colônia. Foi o caso do Brasil e dos Estados Unidos. E de alguns países também da África do Sul, alguns muitos. Timor-Leste, Angola, que mais? Eita, me fugiu agora. Serra Leoa, entre outros. Aí, aqui o que nós vimos, ó, foi a formação, como os estados nascem. Lembra que eu falei? Estado não é feito de chocadeira, tem que nascer de algum lugar. Tá? E esses estados, quais são as formas desses estados? Quais são os formatos desses estados? Esses países podem ser um só, um todo, unitário, com o poder centralizado, o poder numa só instância, certo? Determinado por uma só pessoa, representante do povo, ok? Mas determinado por uma só pessoa, tá? Que tem um centro administrativo, como é o caso da França, do Chile, do Uruguai e do Paraguai. Tá? Eu tenho ali um presidente, primeiro-ministro, que ele é que dita as regras para o território todo. Não tenho uma descentralização do poder, como é o caso dos Estados-membros. Não existe Estado-membro. É um território todo ali governado pelo presidente ou primeiro-ministro, certo? Então, não existe essa descentralização. E quando existe, ela é mínima, somente administrativa e não possui autonomia, tá? Não possui autonomia. Ou ela é unitária, tudo, ou ela é federada. A forma do Estado federal. Exatamente quando eu descentralizo esse poder. Eu divido esse poder. Eu dou uma parcela do poder aí para que uma determinada parte do território possa se regular, possa se administrar, possa se organizar. Então, eu divido ali através de regiões, que em nosso caso são chamados de Estados-membros. Tá? Exemplo, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Brasil. Qual seria, então, veja, tanto o Estado federal como o Estado unitário, ambos são estados constitucionais, são formados a partir de uma Constituição. E o que diferencia um Estado federal de um Estado unitário, se ambos têm uma base constitucional? Primeiro, a estrutura federativa. Tá? Essa estrutura federativa, no Estado federado, está posto na Constituição como imutável. Artigo 60, no nosso caso, artigo 60, parágrafo 4, inciso 1 da Constituição. Tá? Cláusula pétrea. De novo, cláusula pétrea. Tá? É aquela cláusula constitucional que não pode ser mudada. Cláusula pétrea. Outra diferença é que os Estados-membros, na Constituição do Estado Federal, eles participam no poder central através dos senadores. Lembrando que senadores são parlamentares que representam os estados perante o governo federal. Então, vai defender os interesses dos estados. Reconhecida a auto-organização desses Estados-membros ante a existência de um poder constituinte próprio. Ou seja, no Estado federal, há uma Constituição estadual também. Cada Estado pode fazer sua Constituição estadual. No nosso caso, eu acho que está no artigo 25 da Constituição. Certo? Agora, eu vou já adentrar nessa minha federação brasileira. Então, basicamente, a gente vai ver 4 artigos da Constituição. E esses 4 são bem importantes para a vida. Tá? Para a vida. O artigo 1º. O artigo 1º vem dar informações de quem é a gente. Tá? Vem nos apresentar. A República Federativa do Brasil, esse é o nosso nome do nosso país.
formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem em Estado Democrático de Direito. Tá? Então, quando começamos aqui, República Federativa. República, o que é isso? É a forma de governo. Ou seja, como é que o meu país vai ser governado? Lembrando que república significa a res pública, a coisa pública, a coisa que é do povo. Entendeu? Então, o poder tem que ser dado, dito pelo povo, por meio de um representante, no caso nosso é uma república presidencialista, né? Porque o poder ele é transmitido para o nosso representante, que é o presidente da república. Então, república é a forma de governo, tá? Ou seja, a forma como vai ser administrada a coisa pública. Características da república. Primeiro, representatividade. A gente escolhe os nossos representantes por meio do voto. Segundo, eletividade. É exatamente o exercício do direito de votar. Terceiro, periodicidade. As eleições elas ocorrem de tempos e tempos para não perpetuar o poder, para que possa haver essa alternância de poder e não correr o risco aí de adentrar num estado absolutista novamente. 4, responsabilidade. É o dever de probidade dos administradores, né, dos funcionários aí da administração pública. E 5, soberania popular, porque já diz o parágrafo único do artigo 1º que todo poder emana do povo, ou seja, a soberania do povo, não do presidente da República. Tudo bem até aqui? Tudo bem, né? Soberania, professora. Oi? Quê? Não, eu digo assim, soberania está acontecendo hoje, né? Mas assim, a gente... mas você está falando que está acontecendo hoje, como assim? Eu não entendi muito bem. Assim, o povo, hoje, infelizmente, o Estado vai servir o povo. Mas hoje não está bem assim, né? Geral, no geral. Você está dizendo do povo ir e fazer as manifestações, é isso? Também. Isso também é assim, professora, porque nós temos assim, vendo tudo que está acontecendo, temos que reivindicar, né? O povo tem direito, né? Só que, infelizmente, assim, não está sendo ouvido, assim, à altura, né? Não entendeu. Mas a gente fala mais alto, não se preocupa não, a direta já conseguiu, porque a gente não consegue. Tá mesmo, né? Felicidade, né? Mas, vamos lá, né? Uma hora alguém nos escuta, certo? Deixa eu tentar aqui colocar de novo. Fala um oi para mim, Má, deixa eu ver se eu consegui arrumar aqui. Oi, tá ouvindo? Tô, mas não tô, mas não no meu headset aqui, não tá. Tá dando um pouquinho só de interferência, né? Tá. Mas não tem problema, vamos assim. Vai estar gravado, depois vocês reverem lá. Então, vamos à sequência aqui. Tá? Então, o que é federação? Por que eu estou falando isso? Eu falei de república, agora eu vou falar de federação, porque o artigo 1º aqui me fala de República Federativa. Isso é meu nome, é o nome do meu país. Eu preciso saber qual que é o nome do meu país, tá? Brasil, a gente sabe que veio lá da história do pau-brasil, por isso que a gente tem o Brasil no nome. Mas e a República Federativa? República eu já sei que é por conta da forma de governo, que é o governo do povo, né? O povo cuida da coisa pública, tá? Res, coisa pública, vem de plebe, né? Plebeu, de povo. Federação, o que é federação? É a nossa forma de Estado. Gente, federação, formato de Estado, divisão do território do Estado. Tentam fazer mais ou menos essa analogia aí. Né?
é a forma como é que o nosso país, ele é dividido, né? Então, ele é dividido em estado, Distrito Federal e município, que são todos autônomos. Vamos voltar lá para o artigo 1º, tá? Eu pulei aqui. Formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Vejam que todos os entes federados, é mais uma coisa, essas pessoas são chamadas de ente federado, município, Distrito Federal e estados. Eles são autônomos. Não é permitida a intervenção de um ente federado no outro, salvo condições excepcionalíssimas previstas no artigo 34 e 35. Mas é em último caso. Mas a regra é que os entes federados, Estado, União, Distrito Federal e município, são autônomos. Então, é a forma de governo. Federação é forma de governo, forma de Estado, o formato que meu país tem, que meu Estado tem. Ou seja, os entes federados, eles são autônomos. Tá? Mas se unem uma só pessoa para exercer a soberania. Quem é essa pessoa? A União. A União é formada pelo Estado, Distrito Federal e município. A União tem soberania. Os estados têm autonomia. Certo? Lembrando, volta aqui, vamos lá. Que bom que a gente falou disso. Deixa eu ver se está aqui. Não. Aqui. Vamos voltar aqui. Artigo 1º. Tema de acordo do pincel. Olha aqui. União indissolúvel. O que isso significa? Significa que é proibido a secessão. Princípio da vedação da secessão. Ou seja, o que é isso? É separar. É proibido qualquer ente federado se separar da União. Tá? Princípio da vedação da secessão. É proibido qualquer ente federado se separar da União. Notaram isso? Vamos lá. Características agora da federação. Primeiro, lembrando que quando eu penso em federação, estou pensando nos estados ali, membros, né? Distrito Federal. Autonomia financeira, administrativa e política. Os estados, eles se administram, eles se regulam, e eles são independentes politicamente, porque tem seu próprio chefe do executivo e tem sua própria casa legislativa. 2, repartição de competência. Os estados têm algumas competências aí, principalmente as que diz respeito para legislar e para arrecadar imposto. Tá lá no artigo 24, 21, 22, 23. Acho que é 23 e 24, um dos dois. 3, rigidez constitucional. Sendo necessário quórum qualificado para alterar a Constituição. Eu não consigo alterar uma Constituição, seja ela estadual, seja ela federal, de uma forma simples. Eu preciso de um quórum de aprovação muito mais difícil de alcançar, justamente para preservar aí a integralidade das constituições, da Constituição Federal e das constituições dos estados. Na federação, eu tenho sempre uma Corte Suprema, um judiciário, uma Corte Suprema Judicial. No nosso caso, é o STF. O STF, ele é um órgão máximo do Poder Judiciário, que tem como prerrogativa maior guardar a Constituição. A outra característica da federação é a intervenção federal. Medida excepcionalíssima, que possibilita a União intervir nos estados, assim como os estados nos municípios.
Vejam, a regra é que todos são autônomos, porém, o artigo 34 prevê a possibilidade de intervenção. Mas, mais uma vez, só nos casos previstos no artigo 34, medida excepcional e taxativa, certo? E, em último caso, quando nada mais der certo. E, por fim, aqui eu tenho unidade da nacionalidade. Ou seja, a Constituição deve ser observada por todos. Não é porque eu sou do Rio Grande do Sul que eu não observo a Constituição. Todos do território nacional, todos os estados, todos os municípios têm que obedecer à Constituição. Tá? E aí, o regime de governo. Vamos voltar lá para o artigo 1º. Tá? Dá a corzinha de novo. Fica bem colorida, a gente não sei. Constitui em Estado democrático de direito. Então, aqui eu tenho já a forma de governo, né? Que é o fogo. Forma de governo. Aqui. República, né? Forma de governo. Eu tenho a forma do Estado, a federativa, e agora eu vou para o regime político, que é Estado democrático de direito. Então, o que é esse regime jurídico? Tá? É justamente o equilíbrio entre os direitos individuais e os direitos sociais, tá? E a participação no povo na gestão da res pública por meio do voto. Tá? Por isso que é um regime de governo, um equilíbrio entre os direitos individuais e os direitos sociais e a participação aí do povo na política do país, nas questões políticas do país. Resumindo, o federalismo é forma de Estado, como o Estado é formado, a república, a coisa pública, é a forma do governo, governo do povo, é o povo que cuida da coisa pública. Estado democrático de direito é o regime de governo, tá? É o regime político, é a forma como é ali administrada, com a participação representativa do povo. E, por fim, o sistema de governo é o presidencialismo, porque a nossa representação do Estado democrático de direito é feita através do presidente. Tá? E com isso eu vou para o artigo 2º. O artigo 1º eu já vi, pelo menos a primeira parte, agora eu vou para o artigo 2º, separação dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, o executivo e o judiciário. São só esses 3 poderes. Não tem um 4º poder. Tá? Até falei ontem na minha aula, foi muito boa a minha aula de direito constitucional. Eu estava falando sobre o artigo 142 e essa bagunça aí que fizeram dele, da interpretação dele, permitindo a intervenção militar constitucional. Não existe. Porque as Forças Armadas não é um poder e muito menos está acima dos 3 poderes. Só quem tem poder são os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Tá? Não existe outros poderes. Eles são independentes, porém harmônico. O que significa isso? É porque tem a possibilidade de um poder fiscalizar o outro para que ninguém abuse do poder. Tá? Então, a tripartição dos poderes foi aí configurada, né? Foi feita, consagrada na obra de Montesquieu, Espírito das Leis, que justamente fala do princípio da separação, buscando limitar aí o poder do Estado através da fiscalização recíproca de um poder no outro. Então, o Estado não vai ter uma atuação plena, né? O Estado, o Executivo, ele vai depender aí das funções legislativas e judiciárias. Lembrando aí, quando eu falo de tripartição do poder ou separação dos poderes, eu vou voltar lá para o conceito de soberania, porque o que é poder? Poder é soberania. Em teoria geral do direito, em teoria geral do Estado, para o direito, poder é soberania. Só que a soberania é una, não dá para eu dividir a soberania, ela é uma só.
Então, como eu vou falar aí de tripartição, sendo que o poder é um? Na realidade, o que eu divido não são os poderes, o poder. O poder continua sendo um só, poder do povo. O que eu divido são as funções. Cada poder ali, cada um dos poderes vai ter uma função diferente, que pode ser típica ou atípica. Qual é a finalidade que eu tenho aqui da tripartição dos poderes? A primeira, combater, impossibilitar a concentração do poder na mão de uma pessoa só. Eu dividindo as funções, eu impossibilito que uma pessoa só tome o poder para si e volte a ser um Estado absolutista. Segundo, consenso, diálogo entre as autoridades dos três poderes, para que se possa manter a harmonia e a paz social. Terceira finalidade da tripartição é poder estabelecer um mecanismo de fiscalização e responsabilização recíproca e sistemática, através da teoria dos freios e contrapesos. O que é isso? A fiscalização de um poder no outro. Tá? Essas são as finalidades aí da tripartição dos poderes. Então, conforme eu falei para vocês, a separação dos poderes ela é una, ela é absoluta, não existe o poder, é uno, é absoluto. O que eu divido aí são as funções. E essa separação dos poderes, ele está aí, tem como máximo, né, o princípio máximo, o princípio do freios e contrapesos. Que é justamente, de novo, gente, sistema de freios e contrapesos, né? É a possibilidade de fiscalização de um poder no outro, tá? Então, de alguma forma, para não haver uma abusividade do poder, um poder vai intervir no outro. Por exemplo, o poder executivo, ele intervém no legislativo mediante o veto. Tem o poder de veto. Além disso, ele também pode editar medidas provisórias. O poder legislativo, ele intervém no poder executivo, por exemplo, quando ele julga o presidente da República e os ministros da administração federal em processo de impeachment. De impeachment por crime de responsabilidade. O poder executivo e o poder legislativo intervêm no judiciário quando, por exemplo, e aqui eu vou colocar os dois porque é a mesma situação que possibilita a intervenção dos dois, quando, por exemplo, da escolha do ministro do STF. Quem escolhe o ministro do STF é o poder executivo e quem autoriza, quem sanciona é o legislativo, porque ele tem que passar pela sabatina do Senado. Ele vai ser posto à prova para ver se ele possui os conhecimentos jurídicos necessários para a função. Tá? E o poder legislativo, ele pode intervir aí nos outros poderes? Sim. O poder judiciário vai intervir no executivo, por exemplo, através do processo de impeachment por crime comum, no caso do poder executivo. Também pode determinar aí uma ordem através de uma ação popular para suspender um determinado ato. E no legislativo, como que interviria aí o judiciário? O judiciário interviria no legislativo, através da teoria dos freios e contrapesos, por exemplo, quando ele declara a inconstitucionalidade de uma norma. Então, foi o poder legislativo exerceu sua função típica de criar a lei. O judiciário veio, o STF veio como fiscal da Constituição
guardião da Constituição, é essa a palavra, e falou, essa lei é inconstitucional. Quando o STF fala isso, o Poder Legislativo tem que tirar essa lei do ordenamento jurídico. Certo? Então, veja, olha como ficou, um intervindo no outro. Não existe, senhores, não se deixem enganar, não existe a possibilidade constitucional de um poder se sobrepor ao outro, tá? Por isso eu tenho um controle aí pelo sistema de freios e contrapesos. Esses poderes, eles exercem funções típicas, a principal, e as funções atípicas, ou seja, secundárias. Tá? Vamos lá. Qual que é a função típica do legislativo? Aí não se deixe enganar, todo mundo vai. Lei. É lei, criar lei. Porém, também é função típica fiscalizar o orçamento. Essas duas são as principais funções do legislativo, do poder legislativo. Fazer leis e fiscalizar o orçamento. O orçamento de quem? De todos os poderes. Função atípica. Quando é que o poder legislativo vai fazer outra coisa que não é da função dele, que é criar lei ou fiscalizar o orçamento? Por exemplo, quando ele administra suas coisas, né? Administra lá a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, faz a contratação do pessoal de limpeza, permite férias, né? Faz o pagamento do salário. Isso são questões administrativas internas da casa. Aí, nesse momento, ele está exercendo a função administrativa. E também pode exercer o poder legislativo a função jurisdicional quando ele julga o presidente. É um julgamento. Julgamento, em tese, seria feito pelo Poder Judiciário. Mas, em caso de crime de responsabilidade, quem exerce essa função atipicamente é o Congresso Nacional. Tá? Melhor ainda, o Senado Federal. O Executivo também possui funções típicas e atípicas. Qual a função típica do Executivo? A principal do Executivo é administrar a coisa pública, aplicar a lei, fazer a lei se tornar eficaz, concreta na nossa realidade. Criar mecanismo para que a lei possa se realizar, fazer políticas públicas. E a função atípica do Poder Executivo? Primeiro, a função jurisdicional, quando possibilita aí a apreciação de processos administrativos, tá? Por exemplo, quando há aí um recurso aí a um órgão do Detran por uma multa, é uma função jurisdicional. Você está ali querendo um julgamento, certo? Também uma forma de função atípica é quando o executivo resolve legislar através de medida provisória. Quem cria a lei é o legislativo, porém, atipicamente, o executivo também pode criar lei. Uma lei específica, que é a medida provisória. E também o judiciário tem funções típicas e atípicas. A função típica do judiciário é jurisdicional, ou seja, dizer os direitos. É a jurisdição, é exercer jurisdição. É essa a função típica. Ele tem que julgar, dizer o direito. E a função atípica do judiciário? É justamente quando ele administra suas coisas, né? Cada tribunal ali é autônomo, vai administrar suas coisas, vai dar férias quando tiver que dar férias, vai fazer uma contratação quando tiver, uma licitação quando tiver. Não precisa da autorização dos demais poderes. E ainda compete ao poder judiciário legislar suas questões internas, ou seja, seus regimentos internos, e ainda legislar sobre normas processuais, quando a lei o permitir. Então, tanto o judiciário quanto o executivo tem uma função típica só.
executivo é administrar a coisa pública, o judiciário é exercer jurisdição, dizer o direito, julgar. O legislativo tem duas funções típicas: criar leis e fiscalizar o orçamento. Tá? Fundamentos, princípios e objetivos da República Federativa do Brasil. Falei que a gente ia ver 4 artigos hoje, né? Fundamentos. São normas de aplicação imediata. Qualquer coisa que eu for fazer dentro da minha república, eu tenho que observar os fundamentos da república. Objetivo. Aí não, é um objetivo, é algo que eu quero alcançar, é uma norma programática, é um plano, é um planejamento. Um dia eu chego lá. Eu quero ter uma Mercedes, é o meu objetivo aí de vida. Quem sabe quando eu esteja velhinha, eu consigo ter. O objetivo é isso, é aquilo que se programa, aonde você quer chegar. E o Brasil tem isso, ele tem fundamentos e tem objetivos. Artigo 1º e artigo 2º. Fundamentos, primeiro. Esse aqui é um artigo, um dos mais importantes da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel do Estado, Município e Distrito Federal, constitui Estado Democrático de Direito, tem como fundamentos: 1. Soberania, que é o poder exercido pelo povo através do voto, onde o povo escolhe os seus representantes. Acho que eu coloquei aqui, escrito no próximo aqui. Coloquei. Cidadania. Refere-se à possibilidade dos indivíduos, né, se integrarem, né, fazer valer a sua vontade participando das questões políticas. Ou seja, quando o povo exerce a sua cidadania, o Estado tem que se submeter à vontade popular. Por isso que nós temos voz. Tá? Até falam aí, né, a questão que está muito em voga hoje de processo de impeachment do presidente, né? Por que o Maia não vê? Vai chegar um momento que, se as coisas continuarem desse jeito, pode ter processo de impeachment por aclamação popular. Quando o povo pede, aí não tem mais jeito, o Congresso é forçado a fazê-lo porque tem a representação, o povo está pedindo. Tá? Então, cidadania é justamente isso, participar das decisões do governo, de forma a submetê-lo à nossa vontade. Terceiro fundamento, um dos mais importantes aqui, cadê? Desculpa. Né? A dignidade da pessoa humana. O que significa isso? Que o ser humano é a coisa mais importante que nós temos no nosso país. É o que tem que ser colocado em primeiro lugar. É o valor supremo do nosso Estado Democrático de Direito. E qualquer norma, qualquer ação social, qualquer plano tem que ser orientado por esse princípio de proteger o ser humano. Tá? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O fundamento da nossa república é equilibrar o trabalho, ou seja, o trabalhador, com a livre iniciativa, ou seja, o empresário. Eu tenho que garantir o direito de empresários inovarem, mas também tenho que garantir o equilíbrio dessa inovação com a garantia dos direitos trabalhistas constitucionalmente garantidos. Artigo 7º e 8º. Por fim, o pluralismo político é outro fundamento. Diz respeito ao direito de falar, de se expressar, de expressar a sua ideologia, né? A garantia de pluralidade de ideias. Você tem... Isso porque o artigo 5º diz que é livre a expressão, né? Todos têm direito à liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Por que é vedado? Porque a gente tem que ser responsabilizado pelos danos aí causados a terceiro.
além da participação popular na condução da política do país. Ou seja, nós podemos participar diretamente das políticas do país, como, por exemplo, no artigo 14, caput, incisos, tá? Inciso 1, 2, 3, que fala do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. São meios aí de exercer o pluralismo político através da participação direta. O que é o plebiscito? É quando nós somos consultados sobre um ato do governo, se a gente quer ou não que aquele ato seja feito. O referendo é quando o governo faz um ato e pergunta se a gente concorda ou não. Iniciativa popular é quando o povo cria um projeto-lei e apresenta ele na Câmara dos Deputados. Isso são formas aí de exercer o pluralismo político. E aí eu tenho os objetivos fundamentais da Constituição brasileira, né, que está lá no artigo 3º. Então, lembra, são normas programáticas que eu quero alcançar. Tá? Constitui objetivos fundamentais da República. Construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Ou seja, eu pretendo um dia chegar à igualdade de todos dentro da nossa sociedade. Segundo, garantir o desenvolvimento social, ou desenvolvimento nacional. É buscar primar aí pelo crescimento econômico, pelo desenvolvimento tecnológico. Eu não consigo fazer isso sem pesquisa, tá? Eu não consigo fazer isso sem universidades. Preciso desses mecanismos, desses instrumentos para conseguir alcançar um desenvolvimento nacional. Terceiro, esse a gente está bem próximo de atingir. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Erradicar a pobreza que a gente está bem próximo, o restante não, a desigualdade está bem distante. Por quê? Porque a gente já foi de extrema pobreza. E a gente já saiu da faixa de extrema pobreza. Existem países muito mais pobres, muito mais pobres do que a gente. Mas, porém, a gente tem um problema aí de marginalização e de desigualdade social muito grande, principalmente perpetuada pelo patriarcado e pelo racismo. São esses dois fatores que fazem com que a gente fica cada vez mais distante de uma justeza social, de uma igualdade social e regional. E quarto objetivo é promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 5º da Constituição já fala, todos são iguais perante a lei, né? Então, todos têm direito à vida, à liberdade, todos têm os direitos previstos no artigo 5º. E esses direitos do artigo 5º são para o bem de todos. E esse é um objetivo da minha república, promover justamente o bem de todos, livre de preconceito ou qualquer forma de discriminação. Certo? Bom, senhores, eu falei 4 artigos, mas o 4º eu não coloquei aqui, porque eu lembrei que é sobre os princípios internacionais, então não diz respeito a vocês, tá? E aqui é a matéria que vai cair na prova de hoje. Tá? Dei uma resumida melhor, não entrei tanto em detalhe como entrei na nossa aula mesmo. Então, o outro vídeo está mais completo, tá? Assistem lá. Porém, aqui são os principais pontos. Agora eu pergunto para vocês, meus amores. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Bem, agora é a última chance. Não, tá tranquilo, professora. Foi boa a revisão, né? Muito bom. Esclarece muitas coisas, né? Ok, obrigada, Má. Que a gente grava melhor. Já ouvi uma vez, ouvindo a segunda, grava melhor. E aí, os demais, como estamos? Tá tranquilo? Dá para fazer a prova hoje? Hoje ou amanhã ou depois, né? Dá? Não, tranquilo, professora.
Tranquilo. Tem que ler, né? Não tem como fugir, é leitura. Oli, bom, você Interpretação. falou algo que você falou muito bem falado. Não é para fazer a prova, já sei de tudo. Não, dá uma lidinha mais uma vez no material que tem lá, né? Quem sabe até vai lavando louça, fazendo comida, coloca a aula para escutar enquanto está fazendo isso, para ir assimilando o conteúdo. Quando forem fazer a prova, gente, essa prova é a mais importante, porque ela vale 4.000 pontos. Quando forem fazer a prova, fala com a sua família. Gente, eu não posso ser interrompida, porque vai interromper meu raciocínio. Então, eu vou lá e eu só tenho uma tentativa. Eu posso demorar 1 hora, 2 horas, mas eu só tenho uma tentativa, eu não posso deslogar. Certo? Converse com as suas famílias para deixarem vocês quietinhos, tá bom? Mas deem uma estudada, terminando aqui, dá uma estudada novamente para ver se é isso mesmo, se vocês estão bem para fazer a prova, tá? Daqui um pouquinho eu vou colocar ela lá para umas 11 horas, meio-dia, ela vai estar disponível para vocês, tá bom? E aí, pessoal, o restante, Sarinha, Lu, como estamos? Sara deve ter ido tomar café agora. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Nada? Silêncio total, hein, professora? Exatamente, eu tô com medo. Não sei se isso eu compreendi tudo. Oi, Dé, fala, Dé. Bom dia, professora, tudo bem? Eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu estava com problema na conexão aqui, mas deu para pegar bastante. Por mim, tá tudo bem, assim, tá dando para pegar aí bastante coisa, bastante informação, e se quiser seguir, por mim tá tudo certo. Perfeito. Então, é porque hoje a gente só vai fazer essa revisão, tá? Então, eu terminei a revisão aqui. Esse é o conteúdo que vai cair na prova de vocês. Por isso que eu estou aqui aberta para perguntas. Se acaso vocês não tiverem mais perguntas, não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar a aula por aqui, para que vocês possam ter tempo aí para estudar a disciplina e poder... E não é só a minha prova, né? Começam todas as provas hoje, né? Ah, sim, é verdade. Oi, Também Sara. tinha passado, mas não tenho dúvida não, amor. Perfeito. Eita, voz de sono, mulher. A voz não sai, não fala com ninguém, fica sem conversar, aí fica essa voz de sono. Então tá bom. Meus amores, seguinte. Então, já tem o material, você já tem. A Kátia, que não tá aqui hoje, a Catita não tá aqui hoje, mas tudo bem. Já mandou para vocês, certo? Assim que eu terminar aqui, né, e subir esse vídeo, já vou mandar também esse vídeo para ter mais coisa aí. O slide eu não vou mandar porque é o mesmo, tá? Mas vou mandar o áudio novamente, como é uma aula mais resumida, né, talvez seja interessante ouvir, alguns queiram ouvi-la, tá? Então, terminar assim que eu fazer a indexação, eu já envio para a Kátia, que eu acho mais rápido, mandar para a Kátia, que ela mandou para vocês direitinho, tá? E vou encerrando, então, a aula de hoje, para não ficar muita coisa na cabecinha de vocês, para que vocês possam fazer uma prova bem feita, tá bom? Senhores, e aqui é a hora de se despedir. Essa é a nossa última aula, essa é a nossa última conversa que temos aqui ao vivo. Tá? Foi um prazer imenso, gigantesco. Foi uma das melhores fases da minha vida poder ter conhecido vocês e poder ser a professora de vocês nesse semestre. Agradeço muito, muito mesmo o respeito que vocês têm por mim, a amizade que vocês têm por mim. Tá? O carinho que vocês têm, e não só por mim, um pelo outro, sabe? Um ajudando o outro. Agradeço imensamente, tá? E infinitamente. Muito obrigada, gente. De coração, muito obrigada mesmo por tudo que vocês fizeram por mim. Obrigada a você pela paciência. Nós é que agradecemos, nós é que agradecemos. A senhora está em nossas vidas. E a nossa café da manhã está de pé. A senhora vai trocar agora? Desculpa, não entendi. Vai trocar o semestre? Então, no segundo semestre são novas disciplinas e
novos professores. Pode ser que eu pegue a sua turma e não pegue. Entendeu? A probabilidade que eu dê aula para vocês, ela é um pouco maior do que eu não dê aula, né? Por quê? Porque nós temos hoje, se não me engano, 5 professores de direito. E nós já temos 4 turmas. Então, a probabilidade é que eu dê aula para vocês. Senão vai ficar muita... Mas como eu só disponibilizei um dia, que é sexta-feira, vai que na sexta-feira vocês não têm aula. Aí eu não consigo dar aula para vocês, né? Mas é questão de chorar. A gente conversa com a coordenadora lá. Deixa chegar a época de atribuição que a gente conversa com a coordenadora, tá bom? Eu espero que dê tudo certo. Bom, gente, obrigada, professora, por tudo. Obrigada, Aninha. Permaneçam firme e forte na amizade de vocês, tá? Um ajudando o outro, todo mundo se ajudando. É isso que vai garantir que vocês chegam ao 5º semestre. E se alguém dos que estão aqui e alguns outros que não estão, mas que eu também tenho uma proximidade, não desista, porque vocês são muito bons. Não desistam, tá? Vai com dificuldade, mas faz os 5 anos de direito e sejam juristas, tá? De coração, amo muito vocês. Tá certo, gente. Obrigada, viu, professora? Obrigada a vocês. Amo vocês muito, 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 tá? Fiquem bem, tá? Boa sorte na prova. Boa aula. Tchau. Beijo. Obrigada, bom dia, tudo de bom. Beijo. Bom dia. Até mais. Tchau. Tchau.